Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 24 de março, segunda-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 4 de São Lucas, de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o Antigo Testamento, as promessas, as profecias falavam de um Messias que seria enviado aos pobres, acudindo aos órfãos, às viúvas e ao estrangeiro. Neste evangelho, Jesus de Nazaré havia acabado de anunciar a seus compatriotas que chegou o ano da graça do Senhor e oferecido de graça aos pobres de Yahvé. E em lugar de júbilo e alegria, a reação de seus ouvintes é de ira e furor. Por isso que Jesus vai dizer: nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Certamente, quando Jesus disse que ele havia sido enviado para proclamar o ano da graça do Senhor, a libertação dos cativos e a misericórdia e a compaixão para com os pobres, certamente aquele povo não se sentiam pobres. Não era para eles, então, a antiga profecia? As promessas falavam de um Messias que seria enviado aos pobres, acudindo aos órfãos, às viúvas e ao estrangeiro. No entanto, quando se anuncia a ternura de Deus pelos pobres, até aqueles que têm um pouco mais de bens neste mundo acabam se sentindo incomodados. Talvez não se sintam pobres e por isso sentem-se excluídos. Ora, somos todos pobres. O rico que não tem fé é pobre. O pobre que se revolta com a sua pobreza também é. O idoso que vai perdendo a força e a saúde, eis o pobre. O milionário que só conta consigo mesmo ou com seus recursos é um grande pobre. Se o pobre que confia em Deus é rico, o homem rico que se tranca às 7 chaves com medo do ladrão não passa de um pobrezinho. Frei Raniero Cantalamessa, que foi por anos no pontificado de 2 papas, São João Paulo II e Bento XVI, o pregador da Casa Pontifícia, ele fala para nós de ricos no tempo e pobres na eternidade. Quando nossos tesouros são apenas as riquezas que passam e não os valores eternos, dinheiro, terras, fama,
tudo o tempo vai levar. Só o amor de Deus permanecerá conosco. Ouvir que Jesus veio anunciar a boa nova aos pobres devia nos encher de alegria e de gratidão. E também os ricos deveriam se sentirem alvos desta profecia e se rejubilarem em Cristo. Afinal, todos nós somos pobres, não importa a nossa condição social, porque não podemos salvar a nós mesmos. Não há boa obra que possa comprar-nos o céu. A salvação, no final das contas, será sempre um dom gratuito que manifesta a misericórdia, o louco amor de Deus por nós. Assim sendo, somos pobres, porque não poderemos nos dar a salvação. É sobre nós que se derrama o rico amor de Deus. Da nossa parte, Deus espera apenas a acolhida a este amor. Já é tempo, pois, de mudar de mentalidade. Nós todos somos pobres, somos miseráveis, somos dependentes da graça, da bondade e da compaixão de Deus. E é exatamente a nossa miséria que faz cócegas na misericórdia de Deus. Nossa miséria atrai o seu olhar de compaixão. Jesus deixou isto bem claro. Quem precisa de médico é o doente. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. E se nós não nos reconhecemos pecadores, aquilo que somos de fato, não seremos alvos da misericórdia de Deus. Assim comenta a chamada Bíblia de Navarra, uma das melhores traduções com comentários bíblicos que nós temos. Por pobres deve entender-se, segundo a tradição do Antigo Testamento e a pregação de Jesus, não tanto uma determinada condição social, mas antes a atitude religiosa de indigência e de humildade diante de Deus, dos que, em vez de confiar nos seus próprios bens e méritos, confiam unicamente na bondade e na misericórdia divinas. Sim, todos nós somos pobres, não importa a nossa condição social, e por isso temos que ter um coração pobre. É um coração que se reconhece dependente da graça de Deus. Nem o ar que respiramos a cada segundo ou a cada milésimo de segundo depende de nós. E assim, peçamos ao Senhor, nesta segunda-feira, da terceira semana da Quaresma, que Ele nos dê cada vez mais um coração de pobres, um coração que se reconhece mesmo pequeno e dependente da graça e da bondade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você e para a sua família.